Deixa eu ver aqui o verso 27. Verso 27. Aqui, ó. E ele, não o Messias, enviará os anjos dos 4 anjos da terra e dos 4 cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu, do extremo da terra ao extremo do céu. Aqui é o arrebatamento, ok? Mas lembrando, um retorno visível e glorioso do Messias. Não tem essa história de arrebatamento secreto, deixado para trás, aquela palhaçada toda, tá? Então é importante. Enviará seus anjos dos 4 cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu, do extremo da terra ao extremo do céu. Importante também, bom dar uma olhada no verso 33 até o 37, que ele conta aqui uma parábola, né? Que ele agora está exortando a vigilância, né? Ele exorta os seus seguidores a ter vigilância. Veja, prestem atenção, não fiquem dormindo, porque vocês não sabem quando vai ser o momento, tá? Vai acontecer como a um homem que partiu para o estrangeiro. Ele deixou a casa, distribuiu a tarefa a cada um dos empregados e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiem, portanto, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Pode ser à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer. Se ele vier de repente, não devem encontrá-los dormindo. Tá? Que eu digo a vocês, digo a todos, fiquem vigiando. Tá? Então ele cita a parábola aqui, ó. Um homem viajou estrangeiro e deixou a casa. A casa é a igreja. Quando eu digo a igreja, não estou falando de nenhuma denominação, não. Estou falando do povo que tem que ser apacentado. E deixou a casa, distribuiu a tarefa cada um dos empregados. Então tem empregado que vai apregoar a Bíblia, como nós estamos fazendo agora. Outros que vão estudar e vão ensinar de forma bastante avançada as escrituras, que é o que a gente faz aqui. Outros vão cantar. Outros vão, enfim, dar testemunho das mais variadas formas e por aí vai. Outros vão trabalhar na parte de doação, né? Na parte de caridade, amor fraternal e por aí vai. Então cada um tem a sua tarefa. Então não deve ficar parado. Todo mundo tem que trabalhar. Não tem que ninguém ficar parado. E o porteiro é aquele que avisa, né? O porteiro tem que avisar, ó, tá chegando isso, tá chegando aquilo. Então o porteiro é aquele que vai avisar, olha, sinais do tempo, tá acontecendo isso. Está acontecendo aquilo, vamos ficar vigilantes, tá? Então ele está exortando de modo que se vier de repente, né, ou mesmo que você não esteja vivo quando do retorno do Messias, né, amanhã ou depois pode ser o tempo da sua morte, entendeu? Então você não pode ser pego desprevenido também, né? Você tem que estar trabalhando, tem que estar atento nas coisas de Deus, certo? E se você analisar hoje, 99% das pessoas não estão atentas às coisas de Deus. Eles querem Big Brother, carnaval, a palhaçada toda, ir para a praia. Pô, você pode ter um momento assim, de lazer com a família, legal, é válido, mas você tem que estar atento às coisas de Deus e trabalhando. Cada um tem a tarefa. Okay? Tem que ficar dormindo não. Pois bem, agora, esse foi a parte de Marcos. E tem ainda... Em Lucas é o mesmo discurso, né? É a mesma passagem que se repete em Lucas capítulo 21. Então, partindo para Lucas 21, não é necessário ler todo o capítulo, tá? Mas algumas frases aqui novas ou que está traduzindo um pouquinho diferente com informações novas a gente vai ler. Então, Lucas 21... eu vou ler do verso 16 até o 28 e do 31 até o 36. É muito interessante também. Diz assim, ó: e vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vocês. Então veja, ó, e eles serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, né? E eles matarão algum de vocês. Então ele está dizendo para os discípulos que até mesmo parentes vão entregar eles, tá? Então hoje em dia, no contexto atual que nós vemos do Brasil, como não é crime ser um discípulo do Messias, né?
ser um cristão, ser um nazareno messiânico e tal, né? Tem liberdade religiosa hoje, né? Ninguém, o seu parente, se você é um cristão, seu parente não vai te entregar a morte. Mas muitas vezes existem disputas, né? Dentro do próprio lar, do próprio seio familiar, de que você tem a sua crença na Bíblia, mas os seus familiares não têm. Entendeu? Essas disputas existem. Ah, mas a convivência é harmônica. A convivência pode ser até harmônica, mas o salvo é quem tem fé e a porta é estreita. Então, mesmo que seja uma convivência harmônica, se o seu parente é idólatra, ele vai ter o destino dos idólatras, que é a condenação. Entendeu? Então, essa questão aí de, por causa da fé no Messias, alguma disputa ou divisão do seio familiar, isso acontece. Entendeu? Isso acontece até hoje em dia. Tá? Mas vejam que ele não está prometendo facilidade para os seus discípulos. Está dizendo que eles vão ser entregues até por parente. Né? Eles foram entregues até por parente, por causa do amor ao nome do Messias. Né? Continuando aqui, verso 16. Né? Vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Ok? Mas, verso 18, mas não perderão um só fio de cabelo. Tá? Quando ele diz assim, mas não perderão um só fio de cabelo. Mas os discípulos, os apóstolos, não foram mortos? João terminou na prisão, os demais foram mortos? Sim, fato. Mas por que ele está dizendo aqui que não perderão um só fio de cabelo? Quer dizer que, enquanto não chegar a hora deles, nada vai acontecer. Ok? Então, ou seja, se tiver que ir na presença de reis, de governadores, vou ter que ir e dar o testemunho. Acabou. Jogar a letra, jogar a real. Acabou. Tá? Então, enquanto não chegar a hora, né, dele ser morto, ou como João acabou indo para a prisão, enquanto não chegar a hora, não vai acontecer nada. Tá? E quem determina, quem autoriza todas as coisas é o Eterno. Tá? Então é isso que esse é o entendimento correto. Nessa hora de dar o testemunho, não vai acontecer nada. Tá? Enquanto não chegar a hora da morte determinada, autorizada pelo Criador, nada vai acontecer. É isso que quer dizer. Ele termina aqui no verso 19, permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Que vida é essa? Não é a vida terrena, é a vida eterna, a ressurreição e a vida eterna. Isso que ele está dizendo. Tá? Porque não faz sentido ele dizer que vocês irão ganhar a vida terrena se os discípulos dele eram perseguidos e mortos, os apóstolos morreram, martirizados. Tá? Ele está se referindo à vida eterna. Quem perseverar até o fim será salvo. É o que ele está dizendo aqui, repetindo. Deixa eu ver aqui, porque na tradução católica está assim, ó, permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Já na tradução evangélica, deixa eu ver aqui, está diferente. Tá diferente o verso 19 de Mateus 21. Ó. Ele diz assim, ó, na vossa paciência possuí as vossas almas. Já é diferente. Por quê? Na tradução católica está vida. Tá? Na tradução evangélica está alma. Qual que é a diferença? Biblicamente nenhuma. Tá? Porque a palavra é a mesma. A palavra grega, né? Psique, tá? Vida e alma é a mesma coisa. Principalmente do hebraico. Tá? Que é nefesh. Né? Alma, vida, no sentido de que ser vivo. Tá? Então, quando a pessoa morre, de fato ela morre, é o fim. Tá? Não é um fantasma chamado alma ou espírito que vai para o céu viver, isso é ridículo, isso é pagão, isso é satanismo. Tá? A Bíblia promete a ressurreição dos justos para a vida eterna. Tá? Você vai ter um corpo, que é espiritual, mas você vai ter um corpo. Sem corpo não tem vida, meu amigo. Tá? Para nós, seres humanos, a semelhança do Messias, que ressuscitou com um corpo e vive está à direita do Eterno.
Tá? Então é a mesma coisa, só que como o católico ele tem mais um entendimento melhor acerca da ressurreição para a vida eterna. Agora, quando fala em evangélico, ele nem nunca ouviu falar em ressurreição, eles nem sabem o que é uma ressurreição. Aí ele traduziu aqui como alma no sentido grego, de que a alma é o fantasma que sai e que vai para o céu depois que você morrer. Não é, tá errado. Isso é paganismo. Paganismo grego, tá? Quando a Bíblia fala de alma, fala de ser vivo, vida, tá? A Bíblia fala ressurreição, imortalidade de alma, de fantasma, isso aí é paganismo, é satanismo. Tá? Ou a alma pode ser o seu intelecto, a sua razão, o seu emocional. Tá? Ponto. Então por isso que tem essa diferença de traduções, porque cada um traduz de acordo com a sua crença. Então eles aplicam a crença na Bíblia. Não é o contrário, eles deveriam reformular a crença deles por causa da Bíblia. Você tem que mudar a sua crença, não é mudar a Bíblia. Okay? Mas é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer? Seja lá, ó, na vossa paciência possuir vossas almas, ou é permanecendo firme que vocês vão ganhar a vida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem perseverar até o fim será salvo, vai ganhar a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Okay? É isso que ele está dizendo. Continuando aqui, a partir do verso 20. Quando vocês virem, aqui, aí ele já vai entrar na questão da destruição do templo e a destruição de Israel lá no século I. Né? Quando vocês virem Jerusalém cercada de acampamentos, fiquem sabendo que a destruição dela está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que diz as Escrituras. Pois esses dias são dias de vingança, para que se cumpram tudo o que diz na Escritura. Que vingança é essa? Ora, vingança, né? É um juízo do Eterno sobre a casa de Israel. E o que eles fizeram? Ora, eles negaram o Messias, né? E perseguiram a igreja do Messias. Mataram muita gente. Então, é uma questão, gente, de justiça. O Eterno deu a oportunidade para eles se converterem. Como eles não se converteram e ainda perseguiram a igreja primitiva, veio a vingança. O Eterno trouxe Roma para executar essa vingança sobre eles. Nada acontece sem autorização do Eterno. Se o Eterno não quisesse, o Império Romano não iria invadir Israel. Ok? Como dizem as Escrituras. Onde que diz a Escritura? Na abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Isso já está lá em Mateus 24 e Marcos 13, a gente já leu o Daniel capítulo 9. Tá? A abominação que veio para destruir Israel naquela época. Ok? Continuando aqui. Claro que, assim, você está tendo um discurso antissemita. Não é antissemita, meu amigo. Tá? Porque o Messias, ele é judeu. Ele não era judeu, ele é judeu. Que ele ressuscitou, está vivo. Tá? Então, ele é judeu. A igreja primitiva, eles eram judeus, né? Nazareno, Galileu, mas eles eram israelitas, todos eles que foram perseguidos pelos outros judeus, né? Então, ou seja, né, naquela época não existia igreja católica, não existia Testemunho de Jeová, não existia igreja protestante, todo mundo ali era israelita, certo? Estevão, que morreu apedrejado, Estevão era judeu, né? E por aí vai. Então não é um discurso antissemita, por óbvio, uma questão histórica, né? Continuando aqui, verso 23. Infeliz das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando nesse dia, pois haverá uma grande desgraça nessa terra e uma ira contra esse povo. É o que eu falei. Ira de quem? Ira do Eterno. Eles negaram o Messias, né? E depois tiveram toda a oportunidade de aceitar a fé, aderir à fé salvífica, mas ainda perseguiram e mataram os seguidores do Messias, como Estevão e por aí vai. Então veio a ira do Eterno. Quem nega o Filho, nega o Pai. Ok? Por isso que veio a ira do Eterno. Verso 24. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Foi o que aconteceu. Né?
Como o templo foi destruído no ano 70 e depois, século II, né, com o avanço das guerras romano-judaicas, todo o Estado de Israel foi destruído completamente, quem não foi morto foi levado escravo. E aí o Império Romano deu o nome daquela região de Palestina, né? E os israelitas foram, os judeus foram para todas as nações, né? É igual aqui no Brasil. Os judeus chegaram no Brasil antes dos negros africanos, porque o guia do Pedro Álvares Cabral, o tal de Gaspar das Índias, era judeu. Tá? O próprio Fernando de Noronha, que não se chamava Fernando de Noronha, é que muitos deles eram falsamente convertidos, cristãos novos, ou anusim, ou marranos, como se chama, né? Eram judeus. Fernando de Noronha era judeu. O nome da ilha lá em Pernambuco, Fernando de Noronha, é judeu. O nome Pará é um nome judeu. Porque os judeus exploraram o pau-brasil. Aqui, quando os portugueses queriam ir para as Índias, eles exploraram o pau-brasil, depois exploraram o comércio de cana, de açúcar. O nome Pará é um nome judaico, significa vaca. O nome Ceará é um nome judaico, hebraico, significa vento. Por isso que lá tem muita paz de energia eólica, lá no Ceará, vento. Né? Maceió é um nome hebraico, significa feito por Deus, que é um lugar muito bonito. Né? As praias de Maceió. A Amazônia também é um nome judaico. Né? Há quem diga que Brasil seria Barcilai. Tá? Há quem diga, mas eu não sei. Então, existe uma influência claríssima. Grande parte da população brasileira tem alguma descendência judaica, porque os cristãos novos que fugiam lá da Inquisição Católica entravam no navio e fugiam para o Brasil ou para a América Espanhola. Né? Então, os judeus de Portugal e Espanha eram sefaraditas. Então, a maioria dos judeus que tem no Brasil hoje são sefaraditas. E tem gente que tem origem, descendência judaica, não sabe, né? Sobretudo os nomes de planta, oliveira, carvalho, e por aí vai. O nome de animal, lobo, coelho, carneiro, bezerra, e por aí vai. Geralmente são nomes que lá atrás foram os convertidos, né, para fugir da Inquisição Católica. Tem os judeus askenazi, que há quem diga que nem judeus são. Por quê? Porque é do leste europeu. Tem os cazares da Rússia e por aí vai. Diz que já acharam tribo perdida de Israel lá no interior da África. Lá na Malásia, diz que o governo de Israel achou parte da tribo de Manassés. Né? E por aí vai, meu amigo. Eles foram espalhados para tudo que é nação, que você imaginar. Tem judeu e tem gente que tem descendência e nem sabe. Né? Porque eles foram realmente espalhados por todas as nações. Tá? Ainda no verso 24, Jerusalém será pisada pelos pagãos até que o tempo dos pagãos se complete. Então, realmente, o que aconteceu com Israel depois que foi destruído, lá no século I, século II? Ora, o Império Romano deu o nome daquela região de Palestina e, enfim, muita gente habitou lá. No século VII, os muçulmanos chegaram lá. Os árabes, né? O islamismo começou a se expandir, chegou lá em 680, mais ou menos, 683, eles chegaram lá. Então, Jerusalém ficou na mão dos muçulmanos muitos séculos mesmo. Né? Teve as cruzadas, né? Que aquela coisa terrível das cruzadas, exército católico contra os muçulmanos, mas foi somente em 10 de junho de 1967, com a Guerra dos 6 Dias, que Israel voltou a botar o pé em Jerusalém. Mais um sinal também profético, né, do Eterno, que prometeu que os congregaria de volta para sua terra. Mas eles ficaram 1900 anos longe de Jerusalém, e o gentio pisando lá. E hoje lá em Jerusalém você tem basicamente 4 bairros: bairro judeu, bairro armênio, bairro cristão e bairro muçulmano. Tá? Então, onde essa história vai culminar, não sabemos, mas aí vai depender do Eterno, do retorno do Messias, aquela coisa toda. Então, quando ele diz aqui que Jerusalém será pisada pelos pagãos até que o tempo dos pagãos se complete, então algum é evangélico futurista,
dispensacionalista vai dizer, não, isso aí vai acontecer na grande tribulação do anticristo, os 3 anos e meio, igual na novela da Record, né? E que eles vão pisar na cidade, os exércitos lá do anticristo lá, igual na novela e tal. Não exatamente, tá? E não se deve confundir com o Apocalipse, capítulo 11, verso 3, né? Só para a gente entender, né? Porque no Apocalipse capítulo 11, verso 3, tem uma passagem aqui que pode levar à confusão, tá? Deixa eu só localizar aqui. Apocalipse 11, verso 3, as duas testemunhas do Apocalipse 11, diz assim, verso 2, desculpe, e deixa no verso 1 diz assim, ó, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aí muita gente diz, tá vendo? Pisarão a cidade santa por 42 meses, são 3 anos e meio. É a grande tribulação, né, do exército do anticristo, né, que vai pisar Jerusalém. Né? Não é nada disso, tá? Porque eles confundem com Daniel 9. Por quê? Daniel 9, quando ele diz aqui, ó, a 70ª semana, uma semana tem 7 dias. Você vai e transfere 7 dias literais para 7 anos proféticos. Beleza. Aí quando chega aqui, ele diz que 42 meses são 1260 dias, mas são proféticos, que também devem ser transferidos para anos literais. Então 1260 dias proféticos ou 42 meses proféticos equivale a 1260 anos literais. Foi o período que foi do ano 538 até o ano 1798, período de hegemonia do papismo medieval, tá? Do catolicismo. Tá? Então essa profecia já se cumpriu na verdade. Esse templo aqui é simbólico, simboliza os verdadeiros adoradores, a verdadeira adoração que foi bastante perseguido durante a Idade Média. Tá? Então essas duas testemunhas falam também da Revolução Francesa. Então esse Apocalipse 11 já aconteceu. Mas como essa gente interpreta tudo de forma literal, eles não gostam de estudar, aí fica difícil. Tá? Então esse Apocalipse 11, verso 2, não tem que ver aqui com Lucas 21, verso 24. Na Jerusalém pisada pelos pagãos. Então até 1967, com a Guerra dos 6 Dias, né, Jerusalém era comandada pelos pagãos. Tá? Deixa eu ver aqui se temos algum ponto. Verso 24, vou até o verso 28, aqui do Lucas 21. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra as nações cairão no desespero, apavorados com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, que os poderes do espaço ficarão abalados. Então percebam que ele não está prometendo vida fácil. Ele não está prometendo que vai ser um molezinho. Olha, ele está dizendo aqui, ó, na terra as nações cairão no desespero, apavorados com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, que os poderes do espaço ficarão abalados. Inclusive, esses ricaços que tem aí, Bill Gates da vida, Mark Zuckerberg, todos eles têm abrigo subterrâneo. Tá? Alguma coisa eles estão esperando ou estão tramando. Né? Tem abrigo subterrâneo de medo, mas o Eterno acha eles onde quer que eles se escondam. Entendeu? Não tem abrigo subterrâneo que eles vão ser achados. Entendeu? Pode ter certeza disso. Continuando aqui. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória. O retorno visível e glorioso, né? Que eu já falei. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e erga a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Tá? Ele está dizendo, levantem e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Né? Engraçado, levante e erga a cabeça. Engraçado que agora, acho que em 2022, 2021, saiu um filme, né? Não Olhem para Cima. Né? É um filme, mais um filme satanista para falar de asneiras, né? Para encher a cabeça das pessoas com asneira. E o que é importante que a palavra de Deus as pessoas não leem. Mas esses filmes imbecil, as pessoas veem. Ah, cara, é impressionante. Essas pessoas estão dormindo. O que a gente acabou de ler. Fiquem atentos.
que o Messias falou, mas essa gente está dormindo. Não, você viu o filme, não olhe para cima, vai acontecer a opção de desgraça. Não, meu amigo, você não tem que ver filme, você tem que ler a Bíblia, é diferente. Tá? Essa gente está dormindo, simplesmente. Tá? Verso 28. E para finalizar, vou no verso 31 até 36, para terminar, diz assim, vocês também, quando virem essas coisas acontecer, fiquem sabendo que o reino de Deus está próximo, está perto. Veja bem, ele está citando aqui a parábola do broto da figueira. Ele diz, vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto. Ah, mas o reino de Deus não veio? Sim, o Messias veio trazer o reino de Deus. Então a pessoa, só que o reino de Deus agora, ele não é visto a olho nu por quem não entende. Tá? A pessoa que crê efetivamente, que tem a fé, a pessoa que se arrepende, o reino de Deus chegou para ela. Entendeu? O reino de Deus chegou para ela. Certo? Só que, veja bem, a gente precisa analisar Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, tá? Que diz que este reino, essa terra, será entregue aos santos. Ou seja, então o reino de Deus não vai ficar ad eterno disputando espaço com as potências militares, econômicas, políticas e religiosas que nós temos hoje. Tudo isso vai ser destruído. Tá? E o reino, fisicamente falando, a estrutura toda, será entregue, tá? Aos santos do Altíssimo. Aí você precisa analisar o episódio sobre os 1000 anos, restauração de Israel, arrebatamento, essa coisa toda, né? No Apocalipse capítulo 20. Tá? Ok? Então, aí que o reino de Deus vai ser 100% consolidado e as potências que nós temos hoje serão destruídas. Tá? Verso 32, eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. É o que eu falei. Tudo isso vai começar a acontecer antes que passe essa geração. Essa é a interpretação correta. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vocês. Aí mais uma vez ele dá um alerta, para a gente não ficar dormindo. Tome cuidado para que os corações de vocês não fiquem sensíveis por causa da gula. Ah, mas tem que comer. Tem que comer. Ah, tem que ir no restaurante. Beleza, você pode tirar o seu diazinho para ir no restaurante. Mas você leu a Bíblia durante a semana? Você está atento a empenhar nas coisas de Deus? Essa aqui é a questão da embriaguez, né, quem bebe excessivamente, okay? E das preocupações da vida. Ah, você tem preocupação com o trabalho, estou trabalhando muito. Tem família, tem criança, tem não sei o que mais, tem futebol, tem tudo. Né? Tem novela, tem filme, tem Netflix. Né? Tem está estudando, estou estudando muito, estou trabalhando muito. Pois é, você está estudando muito, está trabalhando muito, mas você está atento às coisas de Deus? Porque pode ser que amanhã depois sua vida seja levada. E aí, como é que vai ser? Entendeu? Se você não se arrepende até o final da sua vida, já era, meu amigo. Entendeu? Aí já é choro e ranger de dentes. Quando você ressuscitar para ser julgado, é claro. Veja o Apocalipse 20. Né? Mas não tem salvação depois que você morreu. Depois que você morreu já era. Entendeu? Então você não tem que ficar dormindo. Verso 35. Porque esse dia cairá como armadilha. Que dia? O dia do retorno dele. Pois esse dia cairá como armadilha sobre todos aqueles que habitam a face de toda a terra. Fiquem atentos e orem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Muita atenção. Pois este dia cairá como armadilha sobre todos aqueles que habitam a face da terra. É o que a gente leu aqui no começo do episódio, Apocalipse 16, verso 15, anunciando lá no Armagedon. Tá? Eis que vem como ladrão. Então todo mundo vai ser pego de surpresa. Né? E continuando, fiquem atentos e orem o tempo todo, a fim de terem força para escapar de tudo que deve acontecer. Então, ou seja, ele não está prometendo vida fácil não, meus amigos. Ele não está prometendo não. Orem o tempo inteiro a fim de terem força para escapar de tudo que deve acontecer.
Então vai ser coisas complicadas estão por vir. Okay? E para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Quando ele diz ficar de pé, que ficar de pé é um sinal de, né, você ainda não está morto, né? Porque se você ir lá no Apocalipse capítulo 19, lá no final do capítulo, que fala do retorno do Messias, Apocalipse 19, verso 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. As demais pessoas, né, foram mortos no retorno do Messias. Entendeu? Então, ou seja, esses que são mortos, eles não vão estar de pé não no retorno do Messias, no Armagedon, porque eles vão ser mortos. Então só os justos, os eleitos, é que vão ficar de pé, cara. Que vão ficar de pé quando o retorno do Messias. Os que não vão ficar de pé vão ser mortos, né, por esse evento. Ok, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Não, é só isso. É só isso tudo. Então, pessoal, veja que esse sermão profético do Messias, né, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, ele não está prometendo vida fácil, não. Tá? Ele está dizendo, ele citou vários eventos que vêm acontecendo, outros que vão acontecer, e está exortando todos nós a paciência e perseverança. Tá? Então, não está prometendo vida fácil para ninguém. Tá? Vida fácil é o evangelho da mentira, do império religioso da mentira. Tá? Essa é a grande realidade. Tá? Então é isso. Vamos terminar aqui. Acesse a playlist Redescobrindo Apocalipse. Né? Esse episódio, esse sermão profético também estará na playlist Palavra do Rei. E vamos encerrar aí com a bênção sobre todos os amados. Né? A bênção que está, né, que a gente adota aqui, é a bênção de número 6, né? Diz assim: Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahweh sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yahushua Hamashia, nosso Messias. Então todo mundo aí fica com a Shalom e até a próxima. De júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. Proclamar la salvación a través de Yeshua. Sea la cabot, el honor y todo el jalé. Todo Israel vendrá y se postrará delante de su rey. Yeshua, todos cantarán. Shema Israel, Shema, Shema Israel, Yahweh
tristeza y en Sinja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh Shema, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh tristeza y en Sinja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh Shema, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh tristeza y en Sinja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh la voz de júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. La salvación a través de Yeshua. Proclamar y todos canten a Yahweh. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh en tristeza y en Sinja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh a Yeshua sea la cabot, el honor y todo el jalel. Todo Israel vendrá y se postrará delante de su rey. Yeshua, todos cantarán. Shema Israel, Shema, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh tristeza y en Sinja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim,